E aí eu fiz uma matéria de hoje com base muito nesse sistema de jogo, nessa linha de 5 que está encantando os jogadores. Eu falei com alguns staffs de jogadores, assessores, empresários, os caras falando que os jogadores estão encantados mesmo com essa linha de 5 do Vitor Pereira, porque isso está ajudando demais. O entendimento deles táticos está muito bom e está mantendo o Corinthians vivo. O Corinthians sobressai, o Corinthians sobrevive na Bomboneira por conta de um sistema defensivo forte, fecha o jogo contra o Flamengo e segura aquela vitória por 1-0 por conta desse sistema de jogo, dessa maneira. E o 0-0 com o Santos, eu acho que também ele consegue manter ali no Brasileiro, muito por conta do sistema de jogo, esse 5. Lembra aquela vez, a primeira vez que eu pelo menos me lembro, foi contra o Red Bull lá em Bragança, quando ele fez até com o Robson Bambu de um lado, o Bruno Melo do outro. Foi a primeira vez que eu vi ali ele fazendo essa linha de 5, mas ela está sendo fundamental. O homem tem um plano e o plano dele dificulta demais para o adversário. Demais para o adversário. Olha isso, como é de, os adversários chutando muita bola de fora, tentando rebote, o chute de longe, porque não tá fácil. Esse momento, essa foto que eu tirei do estádio, é o Bruno Mendes lá, por dentro aqui, o Gil, o Raul e o Fábio como um terceiro, e o Bruno Melo, lateral esquerdo. Mas vocês enxergam perfeitinho a linha de 5? Cara, isso daí para você entrar numa linha de 5 dessa, ó, mesmo ali ó, com Pedro, Gabigol enfiados, você segue com 3-2, cobrindo bem as duas laterais e ainda com uma sobra pelo meio e bem nas laterais. Não é fácil para você entrar. Não é fácil para entrar numa linha de 5 e é essa linha de 5 e tá levando o Corinthians e mantendo o Corinthians vivo durante a turbulência. Depois lê a matéria, eu conto mais ou menos como que é feito, como que acontece o treinamento, quem são os caras que estão sendo utilizados, mas eu acho que essa foto é uma foto que vocês estão olhando aí, é uma foto espetacular que mostra aí claramente a linha de 5, como ela é construída e como dificulta tanto para o adversário entrar na zaga do Corinthians. E cada vez os jogadores mais encantados, mais acostumados. É um baita treinador. O Corinthians tem um monstro de treinador, um cara muito qualificado, muito qualificado. Sinceramente, se não fosse esse, eu tenho certeza, se não fosse ele, o Corinthians estaria fora da Libertadores. Com esse monte de problema, eu não tenho dúvida que estaria fora. Eu não tenho dúvida que não estaria na posição que está no Brasileiro. E não teria talvez feito o 4-0. Talvez não teria feito 4-0 diante do Santos da maneira que foi. O Corinthians tem um monstro de treinador que não gosta de jogar dessa maneira, não gosta. O time dele é marcação alta, é igual o Jorge Jesus joga. O jeito que ele joga é assim. E ele teve o entendimento, ele teve a tranquilidade, a humildade de entender que na loucura do nosso calendário, que com tanto problema, com um elenco tão curto como o do Corinthians, ele não podia ficar jogando daquela maneira. E aí ele entendeu como a banda toca aqui no futebol brasileiro, recuou no que ele mesmo acha que tem que ser, mas ele é tão qualificado que ele está conseguindo armar um sistema que o torcedor do Corinthians não se importa, nunca se importou. É o sistema de jogo fortalecido mais atrás do que na frente, que fez do Corinthians o time mais vitorioso da última década, o clube mais vitorioso da última década. Então é um torcedor que entende isso, um torcedor que colabora, que defende junto, que está junto com o time no estádio, porque 1-0 em Itaquera sempre vai ser goleada. O importante é o torcedor sair tão feliz como uma goleada. Claro que eu estou falando do torcedor, pode ser que um ou outro não ache isso e está tudo certo. Eu estou falando de maneira geral, no entendimento da arquibancada, ir embora com 1-0 contra o Flamengo foi tão gostoso, tão legal, quanto o 4-0 com o Santos, no entendimento geral. Pode não ter sido mais vistoso, mas o prazer da vitória para o corintiano é o mesmo. Ao contrário de outras torcidas que parece que quando ganha de 1-0, o time foi ruim, o time foi mal e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E eu claramente, para mim, pelo menos na minha cabeça, é um entendimento completamente diferente do corintiano nesse sentido. O Wagner Bonifá, lembra quando eu falei que a linha de 5 com o Fábio funcionava? Wagner, eu não lembro de você especificamente, sou sincero, algumas pessoas tinham dito isso, que era possível fazer sim a linha de 5,
E o VP está fazendo praticamente todo final de jogo e ele está colocando, e não é por acaso que o Corinthians é a segunda, acho que defesa menos vazada do brasileiro, e só não é a maior por causa dos 4-0 lá no Fluminense, que ali era um time completamente esfacelado, trocado, enfim, só pensava-se na terça e não tinha muito para fazer. Pegou um Fluminense empolgado, tá bem pra caramba, o time bem armado e deu no que deu. Óbvio que não é uma situação infalível, eu não vi direito, eu estava voando para Buenos Aires para fazer o jogo da terça. Eu nem assisti com tanta. Vi ali, tentei pegar pela própria internet do celular, ali do avião, tentei ver umas partes, depois dos melhores momentos, mas eu não me lembro também se foi feito tão perfeitinha lá contra o Fluminense. Ali deu ruim, enfim, pegou um adversário bem também. Acontece. Mas na maioria das vezes essa linha de 5 está sendo fundamental. O Paulo Amaral, 5-4-1 quando defende, 4-3-3 quando ataca. É muito por aí, viu, Paulo? É muito por aí. Enfim, gente, o VP é um monstro de treinador. Ele tem hoje, para mim, tá claro ali o comando do elenco. Quando ele compra a briga com o Roger Guedes e bate de frente com o Roger Guedes ali, eu acho que foi um negócio muito forte. É um negócio que mandou o recado para todo mundo. A diretoria, pelo que se sabe, bancou o treinador, porque ela poderia ter comprado uma briga pelo jogador contra o treinador, e o treinador se sentir enfraquecido, mas quando ele bateu de frente, ele mostrou quem mandava no CT, o próprio Roger se enquadrou, os outros jogadores entenderam o recado, e ali você partiu para ser mais forte. Por isso que muitas vezes o jogador de futebol, e eu não estou falando do caso do Roger, eu estou falando de maneira geral, os caras às vezes testam o treinador, até onde eles podem pisar no calo do cara. E quando viram que o treinador bateu de frente com uma das estrelas do time e que só mostrou que ele queria o bem do time, do grupo, do elenco, do Corinthians, e as decisões estavam sendo tomadas por isso, ali eu acho que a coisa andou bem. Eu não sei se vai ser campeão, eu não sei se daqui a pouco não pode ser eliminado, faz parte. O adversário também vai ser bom, a bola não vai entrar, tá tudo certo. Mas o trabalho dele em si não dá para ser contestado de jeito nenhum. E essa formação dele nessa linha de 5, mesmo ele não gostando disso e tendo a qualidade para fazer, mostra o tamanho do que ele é, a importância que ele tem e o tamanho do acerto que foi trazer esse cara. Galera pedindo a sua renovação, obviamente seria o mundo ideal, mas enquanto não chegar dezembro, eu duvido que ele tomará algum tipo de atitude definitiva de dizer não quero mais ou vou ficar. Eu duvido que isso vai acontecer. Nós vamos ficar falando disso durante o ano todo e ele vai tocando a bola, tocando o barco, jogo a jogo, jogo a jogo. Claramente demonstra cansaço mental. Tá, para mim está claríssimo isso. As declarações dele pelo calendário, pela loucura que é no futebol sul-americano, um cara que não estava acostumado com isso, que não gosta de fazer esse tipo de trabalho meio corrido, gostaria de ter um trabalho um pouco mais tranquilo, montar suas ideias de maneira mais tranquila. Então, ele claramente está estafado, ele claramente está cansado mentalmente. Ele fala sobre isso. Aliás, ele rodou umas fotos aí, ele foi num bar ali depois do jogo de domingo contra o Flamengo, tirou umas fotos ali, era um bar barra tabacaria tal, fui lá dar uma relaxada e ele precisa mesmo. Ele está suspenso nos 2 próximos jogos agora, diante de Ceará e Curitiba. Aliás, foi a gente que informou ontem também, quando a gente contou aqui para vocês que ele estava fora dos 2 jogos, depois os outros sites deram também, porque ele estava pendurado, tomou amarelo, depois o vermelho direto, vale os 2, então ele cumpre 2 jogos de suspensão, ele está fora contra o Ceará e está fora contra o Curitiba também, pelo menos do banco de reservas. Talvez era uma ideia, numa dessa, dar uma relaxada, deixa o cara lá, depois do jogo do Ceará, por exemplo, deixa ele lá assistir da arquibancada e fala, ó, curte aí o Ceará, a praia de Fortaleza aí no domingo, volta segunda-feira para São Paulo, fica aí no final de semana, dá uma relaxada aí. Acho que poderia fazer isso com ele, para ele dar uma desparecida aí, que não é mole não, a pressão que esses caras sofrem, de tudo, de torcida, de rede social, do estádio, da diretoria, dos jogadores, tem que comandar muita coisa.
Então não é mole. Parece fácil, mas os caras ganham bem, obviamente, ganha para isso, ganha muito bem, mas que não é fácil, não é muita responsabilidade, muito. Esse tempo atrás, acho que o Chicão falou que ele tentou trabalhar numa comissão técnica, acho que ele nem era o treinador, ele é só auxiliar, e ele disse: cara, é muito cansativo, é muito mentalmente cansativo. Você chega antes, você tem que resolver 1000 problemas. Na hora de ir embora, todo mundo vai embora, você ainda fica lá resolvendo o problema. E quando era jogador, você chegava, punha chuteira, punha lá, treinava, voltava, saía, voltava para casa, fazia o seu, e é muito difícil, cara. Eu percebi o quanto é difícil fazer parte de uma comissão técnica. Enfim, tomara que dê tudo certo, que ele permaneça. O trabalho está sendo bom, o trabalho está sendo ótimo, cheio de problema e vivo nas 3 competições ainda em meados de julho. Isso é incrível, realmente, por parte dele.